todos, que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente em nossas vidas. E que linda essa música, né? Fiquei encantada, foi envolvendo a nossa mãe Maria. E hoje a minha palestra é Coração de Mãe. Então essa música já veio, né, deixando a gente mais emocionado e agradecidos por nós termos uma mãe espiritual que zela por todos nós, que é a mãe de Jesus e a nossa mãe. A história, quando começou o Dia das Mães, né, a criadora do Dia das Mães, na pequena cidade de Grafton, na Filadélfia, na América, Ana Jarvis. Era um espírito lindo, era um espírito iluminado, uma bondade. Ela nasceu na Filadélfia, na América. Era uma mulher bonita, inteligente, com um olhar severo e uma alma nobre. Ela reencarna na América, veio de um ventre feminino iluminado, chamado Anne. Anne, sua mãe, perdera 10 filhos. Naquela época, dificuldade pré-natal, então ela ia perdendo os filhos e a dor ia tomando conta do seu ser. E ficaram 2, que é a Ana Jarvis e a Leonora. Só que a Leonora era cega. Então aquela mãe, ela tinha uma dedicação total para essa filha, para as 2 filhas, mas para essa em especial. E tamanho sofrimento que ela passou na perda de todos os filhos, ela ficava muito compadecida com todas as mães. E ela, então, passou, né, a montar grupos e grupos de ajuda às mães. E a Ana cresceu vendo a mãe fazendo esse trabalho tão bonito, esse trabalho de fraternidade, humanitário tão lindo. E ela, então, passou a seguir a sua mãe. Ainda jovem, ela saía para ajudar as mães que precisavam de ajuda, os filhos que precisavam de ajuda. E ela, então, estava noiva para casar e ela descobre que seu noivo a traía. Ela ficou tão desiludida que ela separou e nunca mais ela quis ter um namorado, ter alguém ou casar. Foi passando o tempo e ela, junto com a sua mãe, trabalhando, ela trabalhava no campo da publicidade e ajudava todas aquelas pessoas carentes, mas sua mãe adoece, com 41 anos, ela é acometida de um câncer, e ela desencarna. E Ana, então, ficou sozinha com a sua irmã. Mas Ana, quando perdeu a mãe, a dor foi tão grande que ela não se conformava dela ter ficado sozinha com a irmã. Mas ela continuava firme, trabalhando, cuidando daquela mãe, daquela irmã, com tanto carinho. Mas ela, quando chegou 3 anos depois, todos os anos, tinha missa de mês, missa de 7º dia. Ela, então, o que ela fazia? Ela distribuía os cravos para todas as mães que estavam presentes. E ela tinha um sonho de ter um dia das mães, para homenagear aquela mãe tão querida, e todas aquelas mães que ela convivera, e ela aprendeu a amar cada uma. E ela, então, queria, e ela começou a lutar para ter esse dia das mães. E foi à prefeitura, ela ia em todos os lugares públicos, órgãos jurídicos, clubes, empresas, comércios, em todos os lugares ela ia, pedindo ajuda, né, até que ela conseguiu essa ajuda. E, em 1914, o presidente da América consegue, né, dar um dia para ela, né, homenagear as mães. E, como a mãe dela faleceu no dia 9 de maio, então ela queria que fosse no mês de maio, e próximo a essa data. Então, o presidente da América, ele deu esse feriado, né? Proclamou esse segundo domingo do mês como Dia das Mães. Mas ela ainda continua a sua luta. Ela foi visitar 43 países, e aonde ela chegava, ela desenvolvia esse trabalho, e todo mundo foi aderindo à sua ideia. Até os países socialistas proclamaram também a homenagem às mães.
Nós, aqui no Brasil, foi em 1932, no governo de Getúlio Vargas. A partir daquele dia, todo segundo do mês, todo domingo do mês de maio, segundo, nós comemoramos o Dia das Mães. Até o seu desencarne, Ana, ela entregou mais de 10 mil cravos em homenagem às mães. Ela era uma pessoa espiritualizada e, através da sua espiritualidade, ela, com a intuição, lutou por essa ideia e ela conseguiu um dia para homenagear as mães. Na década de 40, Chico Xavier tinha mais ou menos uns 30 anos e ele estava orando para sua mãe. Aquela mãe que ele idolatrava, aquela mãe que ele sentia saudade, aquela mãe que ele escutava as suas orientações e ele seguia. E aquele dia ele estava orando com tanta saudade da sua mãe, quando Emmanuel chega perto e ele olha para Emmanuel e ele vê uma pessoa linda, uma mulher linda, um espírito lindo. E ele pergunta para Emmanuel, mas quem que é esse espírito tão iluminado? E Emmanuel responde, é Ana Chaves, aquela que proclamou, que conseguiu, né, ter um dia especial para as mães. E ela vem te fazer um pedido. Ela quer que você psicografa um livro em homenagem às mães. Um livro de poesias, para resgatar essa data, para valorizar mais essa data. E Chico, então, escreve um livro psicografado pelo Espírito Maria Dolores, que é lindo, uma poesia mais linda que a outra, em homenagem às mães. Nós sabemos que temos um Pai misericordioso e que tem um amor incondicional por cada um de nós. Nós sabemos que Deus é a energia que rege o universo e o mantém em equilíbrio. Mas muitas vezes nós ficamos perguntando onde que nós encontramos Deus. Muitas vezes nós estamos nos sentindo com a desesperança, sem chão, com tantos problemas, e nós ficamos perguntando aonde nós encontramos Deus. Encontramos Deus em toda parte. Em todos os lugares Deus está. Ele está no olhar de um amigo, no olhar de uma criança, no olhar de um parente, no olhar de um desconhecido. Ele está na natureza, Ele está nos animais, Ele está em nós. Quando nós paramos para prestar atenção em nós, nós sentimos a presença de Deus vibrante, sempre. É só olhar também para os nossos filhos, ali está a presença de Deus. Então nós encontramos o nosso Deus, o nosso Pai, no fio da água que brota da terra e segue adiante, formando os rios, chegando nos mares, no inseto que suga o néctar da flor, espalhando sua semente pelos campos, pelas matas. Deus está nas mãos do homem que semeia e colhe o trigo, e nas mãos que transforma o trigo em pão. Ele está presente nas estrelas do firmamento. Ele está presente na lua, que ilumina as nossas noites. Ele está presente nos raios de sol que aquece a terra, que traz vida, que traz alegria. No ar que nós respiramos. Nós passamos pela pandemia, nós vimos, né, o que é e o que significa o ar que nós respiramos. Então Deus é um milagre, no milagre da vida que se repete a cada dia, a cada anoitecer, a cada amanhecer, em cada gesto de amor, em cada gesto de caridade, em cada gesto de fraternidade, em cada coração de mãe. E não tem imagem e semelhança maior a Deus que o coração de mãe. A mãe ama seus filhos com o amor incondicional. Como Deus nos ama. O amor de mãe é uma das manifestações divinas. E sem exagero, nós podemos dizer e podemos afirmar que, em primeiro lugar, o amor de Deus. Em segundo lugar,
o amor de Jesus. Em terceiro lugar, o amor de Maria, ou nós podemos colocar o amor de Maria junto com o amor de Deus. E logo em seguida, o amor de mãe. Então, nossos filhos são presentes de Deus para nós. É uma bênção divina. É a confiança de Deus depositada em cada um de nós. Acreditando no nosso amor. Acreditando na nossa responsabilidade com o seu filho. O amor de mãe é um mistério de Deus. E para representar a mãe, as mães encarnadas, as mães desencarnadas, nós temos uma mãe espiritual que olha, que cuida, que zela, que nos consola, que nos recolhe, que é a mãe de Jesus e a nossa mãe santíssima, a nossa mãe Maria. Maria de Nazaré, um espírito iluminadíssimo, que já tinha várias experiências, né, e várias encarnações, um espírito escolhido por Deus para receber em seu ventre o seu filho amado, Jesus. E ela assumiu, né, sendo mãe de Jesus, seguindo seus passos e ajudando na sua missão de amor. Através do seu mentor espiritual, Gabriel, o anjo Gabriel, Maria recebeu a notícia de que iria receber o Filho de Deus, que ela ia cuidar, que ela ia gerar o Filho de Deus. Quando ele disse: Maria, não temas, conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E numa noite linda, numa noite estrelada, numa noite iluminada, com estrelas brilhantes e uma pleia de espíritos iluminados, puros, da falange do Espírito de verdade, o menino chega ao planeta Terra. Ele veio transformar o mundo. Ele veio dar sentido à vida. Ele veio valorizar cada um de nós. E veio nos ensinar que Deus é Pai misericordioso. E com o seu pequenino choro, ele tornou-se a mais bela melodia para toda a humanidade. Foi recebido por esse Espírito iluminado, abençoado, que o carregou em seu ventre, em seu coração, que aconchegou em seus braços, que cuidou, que brincou com Jesus criança, como toda mãe, que ensinou, que amparou, que protegeu Jesus adolescente, sentiu orgulho, proteção de Jesus homem. E conta-se uma passagem linda no Evangelho, que Jesus se encontrava na cruz, do lado esquerdo, Jetras, o mau ladrão, do lado direito, Dimas, o bom ladrão. Nos pés da cruz, em prantos, Maria de Nazaré, João. Do lado, a Maria, aquela Maria do povo, a Maria, a mãe de Dimas, também em desespero. Coração de Maria de Nazaré em desespero. E o coração daquela Maria do povo, daquela da mãe, do povo, a mãe de Dimas também em desespero. Jetras, o mau ladrão, desafia Jesus e diz para ele: Senhor, salva-te, cadê os seus enviados? Onde eles estão? Eles não vêm te tirar dessa cruz? E Dimas olha para ele indignado e diz a Jetras: não vê que ele é o Salvador do mundo? Cala-te, respeita o nosso Salvador. E Dimas então olha para Jesus, aquele olhar de amor, aquele olhar sereno e suplicando: Senhor, deixa-me entrar contigo no paraíso.
E Jesus, então, com aquela dor, naquele momento tão difícil, olha para Dimas e diz: digo-te, hoje estarás comigo no paraíso. Porque Dimas se arrependeu. Dimas amava Jesus. Ele fazia as coisas erradas, mas ele tinha, no fundo, um coração bom. E quando nós nos arrependemos de todo o mal feito que nós possamos estar fazendo ou fizemos, nós também recebemos esse amor, esse carinho, essa atenção de Jesus e da espiritualidade. Mas ali na frente da cruz, as duas Marias. A mãe de Dimas, emocionada, disse para Maria, a mãe de Jesus: o seu filho disse para o meu filho que ele estará no paraíso com ele. E Maria, mãe de Jesus, disse para ela: se meu filho disse que seu filho estaria no paraíso, acredite, porque o meu filho não mente, ele apenas ama. As duas mães juntas, a mãe de um ladrão e a mãe de um ser de luz. Qual o amor mais puro? Qual que é o amor mais puro? Os dois têm a mesma emoção, os dois têm a mesma, como é que eu falo, energia. Os dois vibram da mesma maneira, porque as duas estavam ali sofrendo pelos seus filhos. E o amor de mãe é o mesmo amor que cada uma carrega no coração pelo seu filho. Maria ali sofreu, desesperou, chorou, implorou, junto com aquela mãe. As duas de mão dadas, vendo, né, os seus filhos naquele momento tão dolorido. Maria, que aquele filho maravilhoso, meigo, terno, que ensinou o amor, que ajudou, que amparou, que curou a todos que chegavam até ele. Ele exalava amor. Veio nos mostrar, né, o verdadeiro sentido da vida, que até então nós não sabíamos, nós não conhecíamos. Era uma lei do olho por olho, dente por dente. E a partir daquele momento ele veio trazer para nós, com aquelas duas mães ali presentes, que a morte não existe. Quando ele ressurgiu novamente para Maria de Madalena, trazendo para nós que nós somos espíritos para uma evolução, que nós partimos para a parte espiritual, que o nosso corpo fica, que tudo passa, os momentos tristes, os momentos de alegria, mas tem uma coisa que não passa, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Aqui encarnada ela ama, e quando ela parte, ela continua amando. Jesus nos mostrou com esse exemplo de Maria a importância de ser mãe. Como é bem-aventurada aquela que carrega em seu ventre, em seu coração, um filho de Deus. Deus a escolheu para que recebesse o seu filho primogênito, o seu filho puro de seu ventre. E nós, que somos mães, também somos escolhidas por Deus para receber seus filhos. Ele confiou a nós, seus filhos queridos. Por isso, toda mãe tem a responsabilidade de cuidar, de amar, de educar, de encaminhar seus filhos, sempre com abnegação, sempre com respeito, sempre com amor e com a renúncia. Precisamos respeitar os nossos filhos, ensinar, educá-los e mostrar através dos nossos exemplos como caminhar nessa vida, ajudando a adquirir virtudes, a ensinar o porquê que eles estão encarnados aqui, passar para eles os ensinamentos de Jesus, transformando-os em homens de bem. Hoje as pessoas estão tão assim, perdidas. Muitos
tem vergonha de falar em Jesus, falar em Deus, na espiritualidade, falar na Mãe Santíssima. E nós precisamos passar para eles o significado da vida. Quem é Jesus? Quem é Deus nosso Pai? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? A importância da família, da união, do amor a um pai, a um tio, a um avô, a um amigo, passar a energia de amor para os nossos filhos. Maria de Nazaré, ela respeitou a individualidade de Jesus. Ele veio com a missão de nos ensinar em nome de Deus. Nós precisamos respeitar os nossos filhos e ensinar que eles estão aqui para uma evolução, que eles estão aqui para caminhar junto com Deus. Todos nós, né, chegamos a esse planeta com um propósito, né, que é trazer para dentro do nosso coração o maior sentimento, que é o sentimento de amor, que é o sentimento de doação, que é o sentimento de igualdade. E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos e ensiná-los a caminhar com as próprias pernas, ensinar que cada um de nós temos um livre-arbítrio e que esse é o crescimento, esse é o aprendizado, é o amadurecimento. Então esse é o dever, orientar e amparar. E só a mãe consegue amolecer corações endurecidos, porque a ligação entre mãe e filho é muito forte desde a pátria espiritual, no ventre materno e em seus braços, guiando os seus primeiros passos, orientando nessa caminhada. Então a mãe, né, o pai o pilar, a mãe é a bênção, é o amor, mas com a disciplina e com a responsabilidade. Mãe, bênção divina. Eu sempre falo que a minha mãe foi uma bênção divina na minha vida. Hoje ela está na pátria espiritual e eu sinto e eu ainda ouço seus conselhos, porque não tem como separar esse amor tão grande, né, que liga o sentimento de mãe e filho. Então, mãe significa amparo, proteção, colo, aconchego, afago, carinho, é o braço amoroso, é a segurança, é o pensamento, é a ligação direta de coração a coração. Ela entende, compreende, ela aconselha e ela entrega de corpo e alma para o seu filho. O mesmo amor, né, que Deus nos ama, a mãe também ama. E o que nós precisamos seguir? O maior ensinamento de Jesus, né? O que Ele veio nos ensinar e o que Ele nos aconselha, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, mesmo que os nossos filhos peguem caminho errado, né, peguem um atalho, a mãe sempre tem o dever de amparar, de corrigir, porque só o amor dela consegue. Então, como a mãe é o único que numa desobsessão, como nós já sabemos, quando tem um espírito muito rebelde, né, então com o coração endurecido, dolorido, quando você toca no nome da mãe, é a hora que ele consegue abrir para a espiritualidade trabalhar. Tamanha é a ligação. Então, vamos sempre pensar, porque a mãe sofre com a dor do filho. A mãe se alegra, se sente feliz com a felicidade do filho. Por isso a importância, né, de cuidar dos pais, de cuidar das mães, com as idades já avançadas, porque a falta que uma mãe sente de um filho é muito grande. E a gente sente agora, né, que os filhos saíram para estudar, no meu caso, o ninho vazio. Então eu estou na maior alegria porque chega meu filho amanhã. E é assim, mãe é assim, a gente dorme pensando no filho, a gente acorda pensando no filho, né? E a saudade não passa, né? É sempre assim. Então, quando Jesus disse, mulher,
eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. Quando ele disse isso para João, mais uma vez, ele estava nos dando um exemplo grande de sabedoria, ao proferir essas sábias palavras, com extremo esforço e dificuldade naquele momento tão difícil. Porque naquele momento ele estava passando para nós, e legitimando e aprovando a doação como uma maternidade verdadeira, né? É o amor do coração, é a ligação de almas, de sentimentos, né? Porque já foram acordados lá no plano, programado lá no plano reencarnatório, a ligação espiritual. Então nasce em outro ventre, mas vem com a ligação do coração. É a mãe verdadeira. Ele veio trazer para nós também esse exemplo, que se nós não temos um filho, mas nós temos o sobrinho, nós temos uma irmã, então a mulher, ela é mãe. Ela é mãe desde pequenininha, quando ela pega uma boneca no colo, e ela já chama de filhinha. Então toda mulher é mãe, do sobrinho, do vizinho, de uma pessoa querida, né? Então não importa se ela teve ou não esse filho. Importa é como ela ama as pessoas que chegam até ela. E tem uma história verídica muito linda. Foi em dezembro de 1944 que tudo começou. Caminhões chegaram no campo de concentração de Bergen-Belsen e despejaram 54 crianças. A mais velha tinha 14 e havia muitos bebês. No alojamento das mulheres, Luba Jerkak dormia. E ela acordou com aquele barulho, ela começou a ouvir crianças chorando, e ela então chama a amiga do lado, e você está ouvindo que está chegando um caminhão com crianças? E a amiga não quis prestar atenção, mas por medo, né? Ela não queria ficar quietinha, eles morriam de medo, eles apanhavam, eles eram humilhados ali naquele campo de concentração. E ela então, aquilo começou a chamar a atenção, e ela tocou a outra amiga, você está escutando o que está acontecendo? E a outra também ficou quieta, né? E ela então levanta, e todos ali conheciam a história de Luba. Ainda adolescente, ela se casara com um marceneiro, e ela teve um filho chamado Isaac. Quando veio a guerra, os nazistas arrancaram de seus braços o filhinho de 3 anos e jogaram em um caminhão, junto com outras crianças e velhos. Eram todos inúteis. Crianças e velhos não trabalhavam, portanto, o destino foi a câmara de gás. Logo mais, ela pode ver outro caminhão arrastando um corpo sem vida, que era do seu marido. No primeiro momento, a revolta tomou conta de Luba. Ela se revoltava, ela chorava, ela não queria comer, ela ficou completamente desnorteada. Mas, como a espiritualidade é bendita, que como cada um vem programado, né, vem com uma missão, vem com uma prova, ela conseguiu ir acalmando. E ela então começou a trabalhar mais. Trabalhava no refeitório, fazendo comida para todos aqueles soldados. Trabalhava na enfermaria. E ela tinha um bom comportamento. E ela então, quando ouviu esse caminhão chegar, deu um desespero grande. Quando as crianças chorando, ela começou a imaginar aquelas mães que tinham se afastado de seus filhos, o desespero. E ela então, sozinha, pega todas aquelas crianças e coloca dentro do alojamento. Abriu a porta, né? E todos foram se acomodando, e todas elas que estavam ali deitadas, se compadeceram e começaram a ajudar aquelas crianças. Luba, mesmo as pessoas reclamando, Luba tentava amenizar o coração delas, dizendo, e se fossem nossos filhos, né? Vamos cuidar. E ela então chegava de madrugada, ela saía, ela ia pegar comida, ela trazia, e as crianças ali. Aí um dia, ela começou a ficar com medo de ser descoberta, as outras também, e ela foi atrás, então,
do comandante e chegou para ele para conversar e contou, né, o que ela estava fazendo, que ela tinha colocado as crianças para dentro do alojamento. Só que a hora que ela foi conversar, ela tocou a mão nele. E não podia tocar a mão em nenhum deles. E ele então dá um soco no seu rosto. E ela cai toda machucada. Mas ela levanta, porque o amor que ela tinha dentro dela era muito maior. Com os lábios sangrando, ela falou: eu sou mãe. Perdi meu filho em Auschwitz. Você tem a idade para ser o meu avô, né? Você tem idade para ser avô também dessas crianças. Por favor, nos ajude. E ele, com aquela frieza, olhou para ela, empurrou e disse: fique com elas. Foi a resposta seca do oficial. E ela, então, trabalhava dobrado para ajudar a cuidar daquelas crianças. Aquele amor foi tomando conta de todas aquelas crianças. E ela trazia comida à noite, né? E cantava com as crianças, orava com as crianças, ninava, abraçava. Era a mãe que lhes faltava. As crianças que falavam holandês não entendiam as palavras de Luba, porque ela era polonesa. Não conseguia entender a palavra, mas entendiam o amor que ela transmitia, o carinho e a dedicação que ela transmitia. Então as crianças se sentiam amadas. Em 15 de abril de 1945, os tanques britânicos entraram no campo, vitoriosos. Em 6 idiomas passaram a rugir os alto-falantes. Estão livres, estão livres. Foi um momento de glória, foi um momento de felicidade. E Luba, então, conseguiu salvar 52 crianças das 54 e adotaram todos os 52 crianças como seu filho, o filho de coração. Então, essa é a missão, né, de uma mulher, de uma mãe. Cuidar, amparar. Sabemos que o lar é a primeira escola dos nossos filhos. E é na infância que nós devemos ter o maior preparo. Então, nós somos mães espíritas, nós sabemos a responsabilidade que nós temos. Quando nossos filhos estão doentes, nós vamos procurar médicos. Quando os nossos filhos não querem ir na escola, né, nós forçamos a ir. Então, porque nós acreditamos no remédio e na educação. Então, qual é o nosso dever? Vamos dar o remédio da fé, da esperança, da perseverança e do amor ao próximo, né? Vamos dar os ensinamentos de Jesus, mostrando o que é certo, o que é errado, valorizando cada ato dos nossos filhos, cada comportamento e ensinando para eles o que é certo. Porque é nesse momento que cada mãe aqui presente e que cada pai é presente tem que sentir a importância, né, desse amor paterno e desse amor materno. E porque a mãe é a imagem e semelhança de Deus. Por que será? Não é? Porque mãe é perdão, mãe é abnegação, mãe vibra amor 24 horas, ela se anula para os seus filhos. Se sente feliz, seu filho está feliz. Se sente triste, seu filho está triste. Mãe é a prece constante na caminhada da vida de cada filho. Ela é o anjo da guarda encarnado que Deus colocou em nossas vidas. Então, o que nós temos que carregar dentro do nosso coração é o sentimento de gratidão. Certa vez na Índia, uma imensa floresta pega fogo. E pela força dos ventos, as labaredas corroíam todas as árvores. E em uma árvore tinha um ninho com filhotinhos de uma andorinha. Quando ela viu que estava pegando fogo aquela floresta, ela ficou desesperada. Ela voava correndo até um lago, enchia seu biquinho de água e vinha correndo até o ninho e colocava no biquinho dos seus filhotinhos aquela água para refrescar. Ela ia novamente até aquele lago, pegava um pouco de água e fez várias vezes, até que chegou um momento que a labareda foi chegando,
E ela viu que ela não tinha mais como. Ela abre as suas asas mais que pôde e agasalhou o seu ninho. E tudo se transformou em cinza. Mãe nunca abandona o seu filho. Assim como Deus, nosso Pai, nunca abandona o seu filho. Feliz Dia das Mães. Para todas vocês encarnadas e para todas as mães desencarnadas. Que a nossa Mãe Santíssima sempre traga o ensinamento, o consolo, a intuição de como nós devemos agir nessa vida, né? Como nós devemos olhar a vida e transmitir aos nossos filhos. Que assim seja. Um feliz Dia das Mães a todas.